Montar frase em alemão é complicado para você, porque cada frase é de um jeito, é uma salada mista, é uma confusão danada, é um sofrimento para escrever uma frase corretamente até o final. Veja bem, tem uma regra do 80-20 que a gente vai aplicar na aula de hoje, que é a seguinte: 20% do seu esforço tem que te trazer 80% dos resultados. É uma parada inteligente. Ou seja, eu vou te ensinar hoje uma forma de escrever frases alemãs, e esse tipo de frase alemã que a gente vai aprender hoje, elas são tão recorrentes, elas acontecem tanto em alemão, que se você entender esse tema de cabo a rabo, você vai estar aplicando a regra do 80-20, ou seja, 20% do seu esforço, que é prestar atenção nessa aula aqui, anotar os exemplos, vai ser responsável por 80% dos seus resultados. Não estou falando do resultado de falar o idioma como um todo, mas do resultado no sentido de saber escrever frases alemãs. Porque esse tipo de frase aqui, claro que eu não vou abordar todos os tipos de frases alemãs que existem, mas esse tema aqui de hoje, que é o infinitivo com zu, é muito recorrente, muito comum. E eu vou fazer um desafio contigo. Sabe qual é o desafio? Você vai abrir seu livro, e no seu livro você vai procurar por esse tema aqui, ó. Você vai procurar por esse tema aqui, ó. Infinitiv mit zu, ou tá com esse nome aqui no seu livro de alemão, ou tá com esse nome aqui, ó. Infinitivsätze. Frases infinitivas, orações infinitivas. Ou tá com esse nome, ou tá com esse, ou mesmo os dois. Procura aí no seu livro, por quê? Qual é o desafio? Você vai abrir o seu livro de alemão e você vai perceber que na aula de hoje aqui comigo, eu vou te dar 3 vezes mais exemplos, no mínimo 3 vezes mais exemplos. E os exemplos que eu vou te dar aqui, eles são muito mais fáceis de você usar no seu dia a dia, conversando com o nativo, do que os exemplos do seu livro. E aí você vai perceber a diferença do que é uma aula com exemplos práticos, com mais exemplos para que o seu cérebro fique recheado de informações para que você entenda melhor o conteúdo, porque não adianta nada. Você tem um tema e tem lá 2 exemplos, 3 exemplos. Os exemplos já não funcionam como uma ferramenta para você usar no dia a dia. A aula já é em alemão, você não está entendendo quase nada. Então não, você fica até o final, porque o desafio vou te dar no mínimo 3 vezes mais exemplos do que o livro didático coloca. Os exemplos que eu vou te dar funcionam como ferramentas para o seu dia a dia, e você vai entender essa aula de cabo a rabo, vai entender tudo que eu vou falar aqui, beleza? Boa noite, tudo beleza com vocês? E aí, Torres Lins? Vamos lá, vamos para cima. Olha só. Então o tema de hoje é esse aqui, ó. Infinitiv mit zu. Ou você pode chamar esse tema também de Infinitivsätze. Ravili, beleza, já entendi o nome. Que diacho é isso aí? Na prática funciona assim, você vai ter uma frase alemã e lá no final daquela frase você vai ter a palavrinha zu, que é zu, mais um verbo do lado. A gente usa isso em alemão em alguns momentos. Eu vou te explicar, hoje eu vou te falar toda vez, quando é que usa isso em alemão. Eu vou falar, ó, nesse momento a gente usa isso em alemão, nesse momento também, nesse momento também. Mas eu quero te falar o seguinte, que a maior parte das frases alemãs usa essa estrutura. Sabe quando é que não usa, por exemplo? Quando você usa verbo modal. Quais são os verbos modais? São 6 verbos modais, né? Wollen, sollen, möchten, dürfen, müssen e faltou um, vamos lá de novo, e können. São 6 verbos modais. Quando você usa um verbo modal esse verbo modal, via de regra, pede um outro verbo lá no final, no infinitivo. Então vamos lá. Quando eu falo assim, ó, eu tenho que trabalhar mais tarde. Preste atenção nessa frase em português. Eu tenho que, é o verbo ter que, né? Então, eu tenho que trabalhar mais tarde. Em português, os verbos ficam juntos, né? Eu tenho que trabalhar mais tarde. Só que em alemão, esse segundo verbo trabalhar, ele tem que ir para o final quando eu uso um verbo modal, né? Então, ich muss später arbeiten. Então, eu tenho que, mais tarde, trabalhar, e o verbo fica lá no final, no infinitivo. Aí você vai perguntar, Ravili, nessa frase que você deu de exemplo, não tem zu. Exatamente, porque alguns poucos verbos, então tem os verbos modais, que são esses 6 que eu te falei, mas alguns outros verbos, eles admitem você formular a frase e lá no final você usa um verbo no infinitivo sem zu. Você não coloca o zu.
Então, por isso que você fala ich muss später arbeiten. Por isso que está errado falar ich muss später zu arbeiten. Não dá para colocar zu aqui. Vou repetir a regra. Por quê? Porque todos os verbos modais, mas alguns outros, que são poucos, eles admitem, eles abrem a possibilidade de você usar um verbo lá no final e não colocar zu antes desse verbo lá no final. Só que agora que tá o lance da história que eu falei para vocês do 80-20. A maioria dos verbos alemães, a esmagadora maior parte dos verbos alemães, eles pedem, quando eles pedem um verbo lá no final, a gente tem que colocar zu antes desse verbo no final para que ele não fique no infinitivo. Beleza? Então vamos lá. Sua dúvida agora deve ser a seguinte. Beleza, eu estou entendendo até agora, mas eu queria saber quando usar essa construção que você está falando, do zu mais infinitivo. Então vamos lá fazer um resuminho aqui. Quando é que você vai usar isso? Eu tenho 3 frases para você, para a gente já trazer uma clareza logo no início. Olha só. A gente vai usar essa construção quando a gente usa um primeiro verbo e esse verbo ele pede um outro verbo lá no final da frase, que é o que eu acabei de falar. Lembra? Eu falei que a maior parte dos verbos alemães, quando pedem um outro verbo, esse outro verbo tem que estar acompanhado do zu lá no final e no infinitivo. Em português é da mesma forma, não tem o zu, mas o verbo está no infinitivo também, presta atenção. Ó, se eu falo para você assim, ó, ô Christian, eu esqueci. Se eu falar só isso pro Christian, eu esqueci, ele vai falar assim, tu esqueceu de quê? Se for uma construção envolvendo um outro verbo, o outro verbo em português está no infinitivo também. Ó, eu esqueci de fechar a porta. Eu esqueci de ligar para minha mãe. Eu esqueci de desligar o computador. Eu esqueci de... Percebe que você pode continuar a frase. Eu esqueci de... E colocar um outro verbo? Percebe? Quando isso acontece em alemão, se você fala eu esqueci de, em alemão você tem que usar essa construção zu mais infinitivo. Então, a primeira forma de usar esse assunto é quando você usa um verbo ali na Hauptsatz, né, que é na primeira parte da frase, e esse primeiro verbo pede um outro verbo. Então, ó, ich habe vergessen, eu esqueci, de quê? Das Fenster zu schließen. Eu esqueci de fechar a janela. E aí, o que é que você vai observar aqui agora? Uma observação importante em relação à estrutura da frase. Depois da vírgula é que começa essa estrutura chamada de Infinitiv mit zu. É depois da vírgula. E a gente fala que essa estrutura é uma Nebensatz. Por que é uma Nebensatz? Porque o verbo vai lá para o final, beleza? Você tem que colocar o verbo lá no final acompanhado do zu. Eu sei que agora você que está um pouquinho mais avançado já deve estar assim. Ah, mas o zu às vezes está ali depois do prefixo, blá blá blá. Vamos devagarinho, a gente vai trabalhar tudo, essa é uma aula completa, eu não vou antecipar nada. Aguenta aí, freia, vamos devagarinho. Então, essa primeira frase aqui é uma construção verbal. Ich habe vergessen. Eu esqueci. De que você esqueceu? Das Fenster zu schließen. Então, Ravili, quer dizer então que se eu falasse assim, que eu esqueci de executar uma outra coisa, seria uma construção parecida, né? Eu colocaria o zu mais o verbo. Exatamente, se for um verbo que não seja um verbo separável e tal, você vai usar uma construção parecida. Então, a primeira forma é essa. Qual é a segundo momento, ou a segunda forma de usar esse assunto? Quando é que a gente tem que usar o zu mais o verbo lá no final? Quando a gente usa adjetivo. Quando a gente dá a nossa opinião e usando um adjetivo. Você fala assim, por exemplo, ó, é importante... Ó, que interessante, ó. Sua opinião, usando adjetivo. É importante estudar alemão. É importante ler todos os dias. É importante dormir cedo. É chato, sei lá, para quem não gosta, né? É chato estudar gramática. É maravilhoso morar num país seguro. Então, ó, é maravilhoso morar. É chato estudar gramática. Ó, é chato estudar. Percebe que eu posso dar a minha opinião usando um adjetivo? Então eu falo que é chato, é bom, é ruim, e depois eu coloco o verbo. É chato morar, é bom não sei o que lá, é bom comer, eu amo comer bolo.
Então você sempre pode usar uma estrutura, se bem que eu amo é o verbo amar, não é estrutura com adjetivo, mas você pode usar uma estrutura com adjetivo que vai entrar nesse tema. Inclusive, não é só es ist, você pode também usar ich finde es. Então, eu acho bom praticar esporte todos os dias. Então, quando você estiver dando uma opinião pessoal, usando ali um adjetivo, vai pedir essa estrutura. Pegou? Vou repetir de novo a regra. Quando você estiver dando uma opinião pessoal, usando um adjetivo, dizendo é bom, é ruim, é chato, eu acho um porre, não sei o que lá, é comum essa estrutura de zu mais infinitivo, né? De um verbo no infinitivo. Em português também porque você fala, eu acho legal morar, verbo no infinitivo, morar. Eu acho ruim dormir tarde. Tá percebendo o raciocínio? Espero que vocês estejam pegando. Vamos lá. Ó. Es ist wichtig, ou seja, é importante. Eu estou dando uma opinião falando que é importante. O quê? Jeden Tag zu üben. É importante praticar, que é o verbo praticar, jeden Tag. Só que aqui lembra que o verbo tem que ir para o final, né? Então, es ist wichtig, jeden Tag zu üben. É importante praticar todo dia. Ó, uma outra opinião. Es war mein... Ah, não, aqui agora não. Aqui agora já é a terceira possibilidade. Então, as duas primeiras possibilidades foram: eu uso zu mais infinitivo lá no final, primeiro, com a maioria dos verbos alemães, em que esse primeiro verbo está pedindo um outro verbo. Fechou. Segunda possibilidade. Eu emito uma opinião em alemão, uso um adjetivo ali, mostrando essa minha opinião, frequentemente vai pedir essa estrutura também, principalmente se estiver pedindo um verbo. Mas, Ravile, como é que eu vou saber que está pedindo o verbo ou não? Se tu pensar em português, tu vai saber. Quando tu fala assim, ó, eu acho bom. Esse eu acho bom não é uma opinião sua, mas tu acha bom o quê? Se tiver a ver com verbo, é essa estrutura em alemão, do zu mais infinitivo. Como assim? Como é que eu vou saber? Ó, eu acho bom morar, eu acho bom comer, eu acho bom dormir, não sei aonde, eu acho bom pular de paraquedas. Quando tiver um verbo, é essa estrutura. Você vai ter que pegar esse verbo em alemão, jogar lá no final e colocar o zu, beleza? E a terceira possibilidade de uso desse tema é a seguinte. Você, lá na Hauptsatz, no começo da frase, você tem um substantivo abstrato. O que é substantivo abstrato? É aquela palavra que você não consegue pegar. É sonho, é meu sonho. Tempo, você consegue pegar no tempo? Não. Então, quando você tem um substantivo abstrato, logo no começo da frase ali, você também usa essa estrutura. Então, se você fala assim, ó, era meu sonho morar no exterior. Então, antes de você mudar para a Alemanha, para a Suíça, para a Áustria, você falava isso lá no Brasil, né? Era meu sonho morar. Percebe? Olha o verbo. Então, era meu sonho. Eu estou falando de algo abstrato, né? Sonho é algo abstrato. Então, era meu sonho. Vem verbo depois, ó. Morar no exterior. Só que em alemão, esse verbo morar fica lá no final da frase com a partícula zu. Preste atenção. Es war mein Traum, im Ausland zu leben. Presta atenção. Se você pegar essas três frases, cada frase dessa tem uma característica. E cada característica dessa, se você entender o que eu expliquei nos últimos minutos, nos últimos o quê? 14 minutos, você entendeu o tema. Se você entendeu o que eu expliquei até agora, você entendeu o tema. O que é que você precisa, na verdade, para fortalecer esse entendimento? Mais exemplos. Uma porrada de exemplo aqui, para que você consiga internalizar melhor, e eu vou repetindo cada regrinha. Mas se você entender, eu vou repetir para você as três regras. Ó, primeira regra aqui, que tem a ver com a primeira frase. Quando você usa um verbo, no começo, esse verbo pede um outro verbo. Só que esse verbo vergessen, não é um verbo modal. Por não ser um verbo modal, ele não vai pedir, ele não vai autorizar esse verbo no final sem zu. Entende? Então aqui é uma construção envolvendo um verbo e no final você vai ter que, para o segundo verbo, você vai ter que colocar o zu. E essa lógica aqui vai acontecer com a esmagadora maioria dos verbos alemães. Ich habe vergessen, das Fenster zu schließen. Beleza. Segunda possibilidade, quando você usa um adjetivo, dando uma opinião pessoal, e aí
depois desse adjetivo tem uma construção verbal, que em português você consegue perceber. Então, é meu sonho, aliás, é importante. É importante o quê? Praticar. Então, üben é verbo, então é importante praticar todo dia. Só que na organização da frase alemã, o verbo tem que ir lá para o final, beleza? O üben tem que ir lá para o final e o zu fica antes. Terceira possibilidade, eu falei agora há pouco, que é quando você usa um substantivo abstrato. A palavra Traum significa sonho. Você consegue pegar no seu sonho? Não. Então, é um substantivo abstrato. Concorda comigo? Então, existem vários outros substantivos abstratos alemães que quando você fala, por exemplo, se você fala assim, ó, eu não tive tempo. Tempo é abstrato, né? Então, eu não tive tempo. Mas de quê? Eu não tive tempo de ir malhar. Percebe que tem verbo depois? Eu não tive tempo de ir malhar. Tem inclusive até dois, né? Ir malhar. Que dá para falar assim em alemão também. A gente vai trabalhar isso hoje. Então, nessa terceira construção é quando você usa um substantivo abstrato. Ela vai pedir frequentemente essa construção verbal também aqui do infinitivo com zu. Beleza? Agora a gente vai para os exemplos. Vamos para mais exemplos para cada uma das situações. Eu vou te dar agora vários exemplos. Deixa eu ver o que o Lins escreveu aí. O Lins escreveu, quando o verbo pede um outro verbo para construir o sentido. Tá legal? Pode ser assim. 2. Quando damos opiniões usando adjetivos. Legal. 3. Quando usamos um substantivo abstrato. Bom, tá bom assim. Tá bom assim. Vamos lá então. Eu vou te dar agora vários exemplos envolvendo quando você usa adjetivo, tá? Quando é o número 2 que o Lins colocou aí. Quando você, então, emite uma opinião usando um adjetivo, falando que é bom, que é ruim, que foi chato, que foi sei lá o quê. Você dando uma opinião, usando um adjetivo, e depois esse adjetivo tem verbo. Em português vem um verbo, ó. É fácil entender você. Então é fácil. Mas é fácil o quê? Entender. Foi difícil resolver o problema. Foi difícil. Difícil é um adjetivo. Então foi difícil resolver. É importante. Importante é um adjetivo. Mas é importante o quê, Ravili? É importante ser pontual. Seria ótimo. Mas o que seria ótimo? Ter você comigo. Então percebe que quando você faz essa construção de adjetivo, emitindo uma opinião e pede depois um verbo, em português mesmo você consegue matar charada. Você, tô usando adjetivo aqui dando uma opinião, ó, e depois tem verbo. A construção que eu tô fazendo é a construção verbal. Aí você pode de cara linkar com esse assunto alemão. Então aqui, lembra que o Ravili falou disso. Aqui eu vou usar o tema zu mais infinitivo. E eu vou dar uma porrada de exemplo agora nessa linha. Olha só. Es ist leicht. É fácil. É fácil o quê? Dich zu verstehen. É fácil entender você. E eu tenho que usar o zu aqui antes. É obrigatório, tá? Ah, Vili, se eu esquecer e falar assim, es ist leicht, dich verstehen. Tá, até dói o ouvido. Dói o ouvido. Tá errado. Tá errado. Não dá para ser assim, não. É obrigatório colocar o zu. Es war schwierig, dieses Problem zu lösen. Então, olha só. Foi difícil. O que é que foi difícil? Solucionar, resolver este problema. Percebe? O adjetivo aqui é leicht. O outro adjetivo aqui é schwierig, que é difícil. Há um outro adjetivo, wichtig. Então, es ist wichtig, pünktlich zu sein. Qual o sentido disso? É importante ser pontual. Terceiro exemplo. Poxa, os verbos têm que estar só no presente? Claro que não, né? Tem verbo no presente aqui está no passado, aqui está no conjuntivo. Então, ó, es wäre schön, seria lindo, seria ótimo, pode ser também seria ótimo. Né? Es wäre lindo, es wäre lindo. Peraí. Seria ótimo, seria massa, seria bom, seria positivo, seria lindo, deine Gesellschaft zu haben. Então, seria ótimo, seria lindo ter tua companhia. Pegou? Então aqui eu estou emitindo uma opinião, usando um adjetivo. Espero que esteja mais claro. Ravili, você deu os exemplos aí agora, mostrando muito essa construção do es com o verbo sein, né? Es ist, es war, es wäre. Tem alguma outra construção
na qual eu dou minha opinião também, mas não é essa lógica do es ist, tem também. Quando você fala assim, ó, ich finde es. Então, ich finde es gut, eu acho bom. Ich finde es entspannt, eu acho isso relaxante. Meu filho findet es schwer, meu filho acha difícil o quê? Acordar cedo. Eu achei bom morar em Portugal, para quem morou em Portugal. Eu acho relaxante ler um livro à noite. Então não é só a construção es ist. Você tem outras construções também envolvendo uma opinião, usando adjetivo. E aí eu vou dar exemplo aqui, que é, por exemplo, ich finde es. E aí tem verbo depois. A Lara tá entendendo, show de bola. Vamos para cima, ó. Vamos para cima. Presta atenção. Na construção também, ich finde es. Só que eu coloquei o primeiro exemplo no passado, que não tem problema nenhum. Pode ser no passado, pode ser no presente. Então, ó. Ich fand's gut. Ravili, mas esse Szinho aí, que diacho é isso? Isso aqui é o es, mas você pode juntar, tá? Mas isso aqui, se for separar direitinho, seria ich fand es gut. Mas aqui você pode juntar e falar, inclusive é mais usado assim, na fala, né? Então, ich fand's gut. Eu achei bom. O que você achou bom? Morar em Portugal. Sacou? Ó. Posso usar o ich denke das? Pode, já é uma outra construção. Só que aí essa construção, por exemplo, quando é que você vai usar o ich denke das? Quando o sujeito for diferente. Entende? Então, por exemplo, você usa essa construção aqui, não, na Nebensatz com zu, não tem um novo sujeito. O sujeito permanece o mesmo da Hauptsatz. Saca? Agora, quando você fala ich denke das, aí você pode colocar um outro sujeito, inclusive. Então, eu acho que ele acha bom morar em Portugal. Eu acho que o tempo vai estar ruim amanhã. Então, você está usando a construção eu penso, eu acho, mas depois do das, colocando outro sujeito. Percebe? Mas vamos lá. Então, aqui é tudo o mesmo sujeito. No sujeito da Hauptsatz, você não coloca o novo sujeito na Nebensatz, depois da vírgula. Vamos lá. Ich find's entspannt. Então, poxa, eu acho relaxante. Abends ein Buch zu lesen. Então, eu acho relaxante. Ler ein Buch abends. Ler um livro à noite. Sacou? Tô dando opinião também usando adjetivo. Mein Sohn, meu filho. Posso falar de outra pessoa também, é óbvio. Meu filho find's schwer. Meu filho acha difícil. O que ele acha difícil? So früh aufzustehen. Meu filho acha difícil levantar tão cedo. Eu sei que agora que quem já conhece o tema não tá passando dificuldade, mas agora quem não conhece o tema pode estar assim. Peraí. Você falou que o zu é antes do verbo aqui, né? Zu wohnen, zu ler. E agora, cadê o zu? Tá aqui, ó. Tá embutido. Está em... Deixa eu colocar meu celular um pouco para cima. Ah, não, posso descer a cadeira? Como é que é? Ah, exatamente, isso aqui. Descer, na verdade, meu celular. Pronto. Vamos lá. Olha isso aqui. Você pode estar agora se perguntando assim, oxe, o que é que o zu tá ali? É porque esse verbo aqui, ó, o verbo aufstehen, é um verbo separável, concorda? Auf é um prefixozinho e esse verbo é separável. Você pode separar ele em alguns momentos. Então, aufstehen. Quando o verbo for separável, com qualquer outro, se o miserável for separável, a partículazinha zu fica logo depois do prefixo. Então, olha só. Auf é o prefixo. O zu não vai entrar antes do verbo. Vai entrar logo depois do prefixo. Aufzustehen. Beleza? Então, meu filho acha difícil levantar tão cedo assim. Fechou? Maravilha. Então, a gente matou agora. A gente realmente viu vários exemplos aqui de como é que você usa o zu mais o infinitivo, que é quando você emite uma opinião usando um adjetivo ali. Você acha bom, você acha ruim, não sei o quê, você acha uma merda. E aí você usa essa construção. Beleza? No inseparável vem antes corretamente. No inseparável, se você usar um verbo inseparável, né, por exemplo, vergessen, né, fer é um prefixo inseparável. Exatamente, você coloca o zu antes do verbo de boaça. Tem mais outras nuances, tá? Não com relação ao verbo inseparável, não. Tem mais informação nova que eu vou dar ao longo da aula, tá? Então não sai daí. Se você sair daí agora, você está no sal. Você vai perder um monte de informação.
Vamos lá. Qual é uma outra possibilidade de você usar esse tema? Eu expliquei no começo da aula, eu na verdade antecipei, que uma outra possibilidade de você usar esse tema é quando você, na Hauptsatz, no começo da frase, você tem um substantivo abstrato. Substantivo abstrato é aquilo que você não consegue pegar. E aí, tanto em português quanto em alemão, vai ter um infinitivo depois ali. E eu vou provar. Presta atenção. Sonho é um substantivo abstrato? O sonho? Você não consegue pegar. O sonho. Ó, outro. Tempo. O tempo é abstrato. Vontade é abstrato. Medo é abstrato. Chance é abstrato. Problemas é algo abstrato. Você não consegue pegar. Entende? Você não consegue pegar no sonho, na vontade, no tempo, no medo, na chance. Beleza. Então, em alemão, é comum você ter uma construção de uma frase dessa. Isso é a rodo, tá? Acontece a rodo, muito. Usando essa estrutura do zu mais infinitivo. Primeiro eu vou falar em português, e aí você vai linkar com o alemão, para você se ligar melhor. Ó. Era meu sonho morar no exterior. Quando eu falo era meu sonho, eu estou usando a palavra sonho ali no começo da frase. Era meu sonho. Mas era teu sonho o quê, Ravili? Tu não falou nada depois. Ah, morar no exterior. Morar é verbo. Se ligou? Morar é verbo. Em alemão, esse verbo fica no final com zu. Quer ver outro substantivo abstrato? Medo. Eu tenho medo. Se você chegar para alguém do nada e falar só assim, eu tenho medo, a pessoa vai olhar para você e falar assim, oxe, você tem medo de quê, rapaz? Se tiver a ver com verbo, aí você vai usar o verbo. Eu tenho medo de machucar você. Então, enfim, você tá com uma pessoa muito amorosa e tal, que ela não tem medo de te machucar, né? Não quer te magoar. Então ela fala, amor, eu tenho medo de magoar, de machucar você. Então, medo é substantivo abstrato. Bora pegar outro exemplo. Presta atenção aqui, gente. Presta atenção. Divertimento. Divertimento é um substantivo abstrato. Então, eu posso falar assim, ó. É divertido, né? Causa divertimento. Es macht Spaß, que em alemão é um substantivo, né? Spaß, substantivo. Es macht Spaß, então, causa divertimento. O que causa divertimento? Aprender novas coisas. Essa construção também. Se eu falar assim, ó, estou sem vontade. Então eu não tenho vontade, estou sem vontade de quê? De conversar. Conversar é verbo. Percebe? Frequentemente em alemão você coloca um dia antes, ó. Não tenho vontade de conversar. Era meu sonho. Ah, não, aí era meu sonho de, já não dá, né? Mas vamos lá. Eu tenho medo de te machucar. Eu tenho medo de machucar você. É como se esse assunto em alemão fosse nosso de morar, de machucar. Embora na tradução em português nem sempre dá para colocar esse de aí. Né? O de mais o verbo no infinitivo. Mas em alemão é nessa linha aí. Sacou? Mas vamos para os exemplos aqui então. Então os substantivos abstratos mais comuns são Traum, Zeit, Lust, Angst, Chance, Problema. Beleza, substantivos abstratos. E agora a gente vai pegar aqui várias frases corriqueiras que você pode usar no seu dia a dia tranquilamente e vai estar dentro dessa construção. Ó, es war mein Traum, im Ausland zu leben. Então, ó, era meu sonho morar, ó, leben, viver, né? Pode mais ao pé da letra, viver no exterior. Ich habe Angst, ou ich hab Angst, eu tenho medo, mas de quê? De ferir você. De machucar você, né? Pode ser literal, pode ser também no aspecto emocional. Es macht Spaß, neue Dinge zu lernen. Gente, essa estrutura, es macht Spaß, ela acontece a rodo. Quem está acostumado com o idioma sabe do que eu estou falando. A galera fala a rodo isso. Es macht Spaß. Pode ser uma frase isolada? Pode. Então a pessoa está ali jogando videogame com você, ela pode soltar só essa frase, né? Macht Spaß. É divertido. Macht Spaß. Es macht Spaß. O es frequentemente é eliminado. Macht Spaß. É divertido. Só que essa construção, ela também pode ser iniciando uma nova frase. A pessoa fala, pô, es macht Spaß, ou es macht Spaß,
É divertido. O que é divertido? Elas jogam uma construção verbal. É divertido aprender coisas novas. É divertido brincar com você. É divertido, sei lá, brincar de pula-pula. Enfim. Então, né, você pode usar verbo nessa construção. Es macht Spaß, neue Dinge zu lernen. Então, é divertido aprender novas coisas. Próximo exemplo. Ó, Lust aqui que é o substantivo abstrato, ó. Ich habe gerade keine Lust. Então agora eu não estou com vontade, eu não tenho vontade, desejo de quê? Zu reden, de conversar. Olha que doideira, que interessante, né? E aí no final você já larga o doce e fala, lass mich in Ruhe, me deixa em paz, filho de uma égua. Então essa frase aqui, nessas frases aqui, em todas elas, a gente tem um substantivo abstrato aqui, ó. Sacou? Entendeu? Então, vamos continuar, que não acabou não, tem informação top ainda. E mais uma possibilidade, né, que a gente tinha falado também no começo, mas agora eu vou trazer aquela lista de exemplos, que é quando você usa um verbo, e esse verbo, que está mais no início, ele pede um outro verbo lá no final. E aí, como eu já expliquei no início da aula, uma minoria de verbos, inclusive que a gente aprende lá no A1, então uma minoria de verbos autorizam você colocar o verbo o segundo verbo lá no final, né, o outro verbo lá no final, sem precisar usar zu antes. Beleza? Só que aqui, que é o grande lance, por isso que essa aula é importante, é que a maior parte dos verbos alemães, a esmagadora maior parte dos verbos alemães, você usa eles ali no começo. Se tiver um segundo verbo, você vai usar zu acompanhado desse segundo verbo. Sacou? Obrigado, Correia. Tamo junto. Sacou a ideia? Então, isso é o 80-20. 20% do seu esforço que vai te gerar 80% do resultado. Preste atenção nessa aula. Se não entendeu, revisa, porque ela vai te dar 80% dos resultados em relação a montar frases em alemão, porque essas frases são muito recorrentes. É o pau que quebra em alemão, é frase assim, envolvendo zu mais infinitivo. Ô, Ravi, você está dizendo que esse é o único tipo de frase alemão? Não, infeliz. Eu estou falando que isso é muito recorrente. Claro que existem outros tipos de frases. Beleza? Vamos lá. Então, agora eu vou dar vários exemplos em que a gente vai ter um verbo no começo e ele vai pedir um outro verbo no infinitivo. Em português também ele vai pedir no infinitivo. Olha só que interessante. Estou tentando. Se eu chego pro Lins e falo assim, Lins, eu tô tentando. O que é que o Lins vai falar pra mim? Ô, Ravili, tá tentando o quê, pô? Tu falou só tô tentando e ficou quieto depois? Tô tentando aprender alemão. Tá vendo que depois que eu usei o verbo tentar, eu coloquei um segundo verbo? E o segundo verbo tá em português, inclusive, tá no infinitivo? Tô tentando aprender. Tô tentando ligar pra minha namorada. Tô tentando abrir a porta, mas tá com problema aqui. Tô tentando ligar o som. Tô tentando reiniciar o celular, travou aqui, miserável. Então, tô tentando, pode vir um verbo depois, né? Se vier um verbo depois, em alemão, a construção é zu mais infinitivo. Outro verbo que você pode colocar no início. Eu esqueci. Tá, Ravilha, mas você esqueceu o quê? Você ficou quieto depois? Eu esqueci de jogar o lixo fora. Eu esqueci de praticar a fala em alemão. Eu esqueci de ligar para minha mãe. Eu esqueci de, tirar a roupa da máquina de lavar. Eu esqueci de... E aí vai embora, né? O que não falta é exemplo. Eu amo. Verbo amar. Quando eu falo eu amo, eu estou usando o verbo amar, correto? Eu amo ouvir música baiana. Eu amo ouvir piada brasileira. Eu amo encontrar meus amigos. Eu amo falar sobre gírias que existem no Brasil. Eu amo as festas brasileiras. Eu amo São João no Brasil. Eu amo comer acarajé. Eu amo comer sarapatel, eu amo comer escondidinho. Vocês estão percebendo que daqui a pouco a gente começa a ficar na vibe da saudade aqui.
Mas vocês entenderam? Eu amo, pede um verbo também, pode pedir um verbo. Eu espero. Eu espero receber. Receber é verbo. Eu espero receber um sim. Ravine, mas que você está falando muito em português nesses exemplos? Para te mostrar como é que você vai linkar. Porque como você tendencialmente pensa em português, principalmente quem está mais no início do aprendizado, que não acostumou com o idioma ainda, pensa muito em português. Eu estou te dando um bizu para que você pegue o português que está na sua cabeça e entenda como é que você vai formar a frase alemã. É uma tática, inclusive. Uma tática de sobrevivência. Ó, peraí. Eu amo é um verbo amar. Então, se eu falar assim que eu amo brincar com meu filho, é a construção que a Ravili falou, do tsu mais infinitivo. Exatamente, é batata. Ah, rapaz, não quer dizer que se eu falar assim, Ravili, eu parei. Então, eu parei de beber álcool. Batata, é essa a construção, tsu mais infinitivo. Então, eu parei de comer carne. Essa construção também? Claro que é. Eu espero que tenham entendido, que agora a gente vai para os exemplos em alemão, mas eu quis fazer esse link para vocês. Vamos lá agora, para os exemplos. Agora a gente está na vibe do verbo que pede verbo, né? Ó, eu estou tentando. Ich versuche, Deutsch zu lernen. Deutsch aqui é o idioma. Então, eu estou tentando, aprender alemão. Ich habe vergessen, eu esqueci. De que tu esqueceu, filho do cão? Den Müll rauszubringen. Então, eu esqueci de levar para fora o lixo. Aqui é interessante, por quê? Tá vendo que tsu tá depois do prefixo? Já expliquei isso hoje. Quando o verbo é separável, o prefixo, a partículazinha tsu fica depois do prefixo. Então, raus é um prefixo. Esse verbo é separável. Tsu fica então depois. Beleza? Mais exemplo. Ich liebe es. Eu amo. Se tu ama fazer alguma coisa, é essa construção. Ich liebe es, lange zu schlafen. Então, eu amo dormir longamente, né? Mas que a gente poderia traduzir em português, eu amo dormir muito. Nossa, eu amo dormir muito. Em alemão, você pode usar lange nesse sentido de muito no aspecto temporal. Ich hoffe, eu espero, né? No sentido de esperançar, né? De esperar que aconteça. Então, ich hoffe, ein Ja zu bekommen. Então, eu espero receber um sim. Né? Tomara que dê certo ali. Pode ser numa entrevista de emprego, pode ser em qualquer coisa que você queira. Ich habe angefangen. Então, eu comecei. O que é que você começou? Mehr Verantwortung zu übernehmen. Que diacho significa essa frase? É você que entrou na empresa, quer começar a ganhar mais, e aí você começa a assumir mais responsabilidades, porque você percebe que quanto mais responsabilidades você for assumindo, mais indispensável você é dentro daquela empresa e a tendência é que você, obviamente, venha a ganhar mais. Eu posso dar um bizu para vocês? Eu tenho um negócio. Esse negócio, obviamente, é um negócio relativamente pequeno, né? O meu nicho de alemão é um nicho relativamente pequeno, mas eu tenho um negócio. Óbvio, vocês sabem que eu sou professor de alemão. E eu vou falar uma parada para você que se você trabalha como funcionário, você trabalha para alguém numa empresa, ou que você que está ainda no Brasil trabalhando e tudo mais, eu vou passar uma parada para vocês que eu venho aprendendo nos últimos anos. Quando eu trabalhava no Brasil também para alguém, eu já trabalhei para alguém, CLT. Eu tinha uma mentalidade do tipo assim, eu trabalhava, fazia o que tinha que fazer, mas eu não me matava para fazer a mais. Eu não fazia questão de chegar mais cedo ou ir embora mais tarde ou dar o máximo de mim. Eu simplesmente pensava, esse filho da égua aqui tá querendo sugar meu couro, eu vou trabalhar, fazer meu trabalho, na hora de ir embora, eu vou embora e resolveu e tal. E fazia assim, pronto. Só que eu percebia que alguns colegas cresciam ali, pegavam novos cargos, ganhavam mais quando eles assumiam novas responsabilidades. Na época eu pensava que essa pessoa era besta. Ela entrava, estava trabalhando o dobro, o triplo, por um ano mais ou menos, até a conseguir algum benefício ali de um cargo um pouco melhor e ganhar um pouco mais. Eu achava que isso era uma grande besteira. Hoje eu tenho então um negócio e eu tenho uma funcionária. E aí, olha o que está acontecendo. Essa funcionária,
eu tenho que ficar gastando energia danada para mudar a mentalidade dela, para que ela faça direito as coisas que a gente precisa. E ela é muito dependente de mim, para eu falar com ela tudo que tem que fazer, como é que faz, como é que não sei o que e tal, sempre dependente do meu tempo. E sendo que ela já tem bastante tempo que ela trabalha com a gente, já era para ela estar independente. Então, hoje, tendo uma visão de alguém que tem um negócio, mesmo sendo um negócio pequeno, eu fico pensando assim, caralho, velho, antes eu achava que quem era dono de um negócio era um escroto, explorador do caralho, que só quer saber de explorar o funcionário. Velho, não é, velho. Tem chefe escroto? Claro que tem. Mas tem muita gente que tá ali tendo negócio, querendo crescer o negócio, e o funcionário desgraçado não ajuda, velho. Miserável, tem a mentalidade ali de escassez, que ele só faz o mínimo possível, não tem aquela... Por isso que tem funcionário que cresce muito, e às vezes você fica com inveja, fica puto, que é aquela pessoa que você acha que é só um baba-ovo. Não é, porque aquela pessoa, ela realmente, ela fala, cara, eu vou entregar o máximo que eu puder, eu vou chegar antes, vou sair depois, vou fazer com que eu seja indispensável nessa empresa aqui. Então, o melhor conselho que eu posso te dar hoje, se você quer ganhar mais na Alemanha, se você quer ganhar mais na Áustria ou na Suíça, eu te aconselho fazer um projeto de 6 meses. Mas tem que ter paciência, porque senão você vai achar assim, ah, não, vou dar meu máximo em 6 meses, ou, aliás, vou dar meu máximo em 1, 2 meses, já quero já elogio e resultado. Não, calma, diminui o ego e dê seu máximo em 6 meses, entregando mais do que te pedem, chegando mais cedo do que o seu horário e saindo mais tarde. Vai dar alguns meses, o chefe vai perceber. Vai falar assim, caralho. E aí vai chegar num ponto em que você domina tanta informação, tanta coisa, você vai começar a se tornar indispensável, que fica insuportável para o chefe não querer aumentar o seu salário. Por quê? Se tornou indispensável, sabe várias tarefas ali do trabalho, a galera está começando a tirar dúvida com você e o seu salário começou a ficar incompatível com o que você oferece. Então, até sair um pouquinho do tema aqui agora, mas é porque eu lembrei disso. Porque tem a ver com essa frase aqui, ó. Olha só. Quando você fala isso aqui, ó. Ich habe angefangen, então eu comecei mehr Verantwortung zu übernehmen. Então eu comecei a o quê? A assumir mais responsabilidade. Quando você tem essa mentalidade, você cresce. Sei que tem exceções, sei que vai ter gente que vai falar, ah, não é bem assim não, meu chefe... Esquece o seu caso. No geral, funciona assim. Sacou? Se você quiser melhorar, mostre que o seu diferencial, que você é diferente, aí não tem pra onde correr. Vai ter colega de trabalho, por exemplo, vai ficar puto contigo. Assim, ah, quer se aparecer, não sei o quê. Taca o foda-se pra colega de trabalho, foca em você ser um profissional do caralho, é indispensável, que você vai ser promovido, vai ganhar mais. Só que não em um mês. Foca, faz um projetinho de 6 meses. Vou dar a vida aqui em 6 meses, você vai ver o que vai acontecer. E o último exemplo aqui, a gente tem verbo, ó, ich habe aufgehört. Então, eu parei. Então, eu parei de quê? De beber álcool. Ich habe aufgehört. Então, parei de comer carne. Ich habe aufgehört, Fleisch zu essen. Eu parei de comer carne. Sacou? Então, aqui a gente vê que tem vários exemplos que você pode usar no seu dia a dia envolvendo o tema zu mais infinitivo. A aula não acabou. Essa aula eu falei aqui para vocês que é uma aula completa. Então, olha só. O que a gente finalizou até agora nessa aula? Quando usar o zu mais o infinitivo. O quando a gente já matou. Só que como essa aula é completa, eu sei que os mais espertinhos, os mais sagazes ou as mais sagazes, estão assim, Ravili, beleza, tá claro e tal. Agora, e essa vírgula ali? Sempre tem que ter essa vírgula separando então a Hauptsatz da Nebensatz? Porque às vezes eu me deparo numa frase dessa do zu mais o infinitivo, tem frase que eu não vejo vírgula não. Qual é a regra de vírgula para isso? Eu gosto de escrever bem. E aí a gente vai trabalhar isso agora. Vamos lá. A pergunta é, eu sempre tenho que usar vírgula numa frase, né, com zu plus infinitivo, às vezes eu penso em português e em alemão ao mesmo tempo. Vamos lá. Eu tenho sempre que usar vírgula numa frase infinitiva dessa? Não. A resposta é não. Quando é que você não precisa usar vírgula? Quando a frase é muito curta e não tem palavras adicionais antes do zu mais o verbo no infinitivo. Então, se você tem a vírgula
E palavras além do zu mais o verbo no infinitivo, você vai usar a vírgula. Agora, se depois de uma possível vírgula, você não tem palavras adicionais além do zu mais o verbo, você não precisa usar a vírgula. Sacou? Então, vamos trabalhar isso agora. Presta atenção. E eu vou mostrar para você aqui frases em que você não precisa usar vírgula. Ó, quando eu falo assim, ó, ich habe keine Zeit, essa aqui é a primeira parte da frase. Eu não tenho tempo. Tanto é que você pode até usar como uma frase individual. Então, ich habe keine Zeit. Eu não tenho tempo. Não tem vírgula, tá vendo? Por quê? Porque se eu colocar uma vírgula aqui, você percebe que depois não tem palavras além dessas duas, além de zu mais o verbo. Então, nesse caso, a vírgula não é obrigatória. Você pode falar de uma forma mais diretona. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Qual é o sentido disso? Eu não tenho tempo a perder. É uma frase que você pode usar no seu dia a dia? Com certeza. Quem é que nunca falou, eu não tenho tempo a perder? Percebe? É assim que fala em alemão. Agora abre seu livro aí com uns exemplos bosta que você nem usa no dia a dia. Vamos para o segundo exemplo. Ich habe viel zu tun. Vai até a palavra viel. A palavra viel, ela corresponde à primeira parte da frase. Ich habe viel zu tun. Não precisa de vírgula. E o restante segue a mesma lógica. Hat nichts. Ele não tem nada. Mas ele não tem nada... O quê? Hat nichts zu essen. Então ele não tem nada para comer. Was hast du zu sagen? O que você tem a dizer? Es gibt viel zu erzählen. Então aqui, es gibt viel é a primeira parte, zu erzählen é a segunda. Por que não tem vírgula em nada aqui? Porque não tem palavra a mais, além de zu mais o infinitivo ali no final da frase. Beleza? E aí, e quando é que a gente usa? Na aula inteira tinha vírgula. Por quê? Porque a gente tinha palavras adicionais. Vamos lá mostrar isso. Por que aqui agora eu tenho que usar vírgula? Tem das aqui. Aqui tem den Job. Aqui tem einen Tagesausflug nach Berlin. Aqui tem die Einkäufe. Percebeu a lógica? Mas vamos traduzir bonitinho e fazer uma aula completinha. Não vamos avacalhar agora não. Então vamos lá. Ich habe keine Lust, das zu machen. Não estou com vontade de fazer isso. Uma forma de você se defender em alemão, inclusive, né? Principalmente alguma mulher que tem um cara ali que está forçando a barra, ela fala, ei, stop. Ich habe keine Lust, das zu machen. Não estou afim de fazer isso, não. Para com essa putaria aí. Outro exemplo. Ich überlege mir. Então, estou pensando, estou refletindo. Den Job zu wechseln. Então, eu estou pensando em mudar o emprego. Essa estrutura Ich überlege mir é muito legal, né? Ich überlege mir, que é o nosso estou pensando. Estou pensando em. Ich überlege mir, estou pensando em. O quê? Einen Tagesausflug nach Berlin zu machen. Então, estou pensando em fazer um passeio de um dia para Berlim. E aqui a gente tem ainda Ich helfe dir, die Einkäufe zu tragen. Não, eu te ajudo. Mas te ajuda o quê? Te ajudo a carregar as compras. Então tem vírgula porque você percebe que tem palavras além do zu mais o verbo. Se ligou? Acabou a aula, Ravi? Não, a aula é completa, não falei? Então bora lá. Por que é completa? Porque agora eu vou falar da posição da palavra zu. Porque você pode estar com dúvida. Eu até comentei de que zu, quando você tem um verbo separável, você coloca o zu depois do prefixo e tal, beleza. Só que eu preciso detalhar mais isso. Eu preciso agora falar com vocês, tá? Onde é que vai entrar exatamente a palavra zu? É sempre antes do verbo? Não. Com o verbo normal, que é um verbo que não é separável, você vai colocar antes. Então, vou dar dois exemplos aqui. O verbo wohnen não é um verbo separável. Então, zu fica antes. Sehen não é um verbo separável. Zu fica antes. Então, ich finde es gut, in Deutschland zu wohnen. Eu acho bom morar na Alemanha. Es wäre wunderbar, dich zu sehen. Seria maravilhoso te ver. Se der, beleza. Se não der, tá de boa. Então, aqui, ó, o zu fica antes.
Beleza, agora, quando você tem um verbo separável, e agora eu vou dar vários exemplos de verbos separáveis, a palavra zu, ela fica logo depois do prefixo. Se liga só. Ich habe versucht, dich anzurufen. Olha que interessante, galera. Eu tentei. Tentou o quê? Ligar para você. Agora, onde é que fica o zu? Depois do prefixo. Ich habe versucht, dich anzurufen. Ó, es war schön, dich kennenzulernen. Essa é aquela frase clássica que a galera fica assim, como é que fala em alemão? Prazer te conhecer. Se você quiser falar a frase completona, aliás, não, aqui tá no passado, né? Então aqui é depois que você conheceu a pessoa, tá indo embora. Você conheceu a pessoa, bateu papo, sabe? Aquele rolê todo. Na hora de ir embora, você pode falar assim, es war schön, dich kennenzulernen. Então, a frasezinha completinha, foi um prazer te conhecer. Então aqui, ó, olha o zu onde é que tá, velho. Você fala, caralho, o zu tá lá depois, né? Por quê? Porque kennen é um prefixo. Né? Kennen é um prefixo. Próximo exemplo. Ich versuche, die Tür zuzumachen. Aqui dá um banana a cabeça de quem tá aprendendo. Por quê? Zuzumachen? Que é isso aí? É porque é o seguinte. Em alemão tem o verbo schließen, que é o verbo fechar. O verbo schließen é o verbo usado na linguagem padrão. Na linguagem alemã padrão, você usa o verbo schließen, fechar. Só que no dia a dia, em vez de falar schließen, é mais comum, é mais recorrente, é mais habitual usar zumachen, que significa fechar. Fechar uma janela, fechar uma porta, fechar uma tampa. Então, zumachen é mais comum dizer. Então, o verbo zumachen, ele já é um verbo que tem zu no início. Já faz parte do verbo. É um prefixo separável. É um prefixo separável. Zumachen. Então, quando você tem uma frase infinitiva usando esse verbo, depois do prefixo zu, você coloca a partícula zu que tem a ver com esse tema de hoje. Por isso que fica zumachen. Se ligou? O primeiro zu faz parte do verbo, é o prefixo do verbo zumachen. E o zu que está entrando em seguida é o que tem a ver com o nosso tema de hoje, que é o zu mais infinitivo. E está entrando aqui por quê? Porque esse verbo é separável. André falou, muito bom, agora entendi. Boa, vamos para cima. Próximo exemplo. Ich schlage dir vor, eu te sugiro, klein anzufangen. Ó, anfangen é um verbo, só que ele é separável. Por ele ser separável, onde é que fica o zu? Depois do prefixo. Raveli, então você quer dizer para mim que essa regrinha que você está falando, ela vai se aplicar a todo e qualquer verbo separável? Se for um verbo separável, o zu entra logo depois do prefixo? Positivo. Ich schlage dir vor, klein anzufangen. Ich habe vergessen, eu esqueci, die Heizung auszumachen. Eu esqueci de quê? De desligar o aquecedor. Beleza. Mas, tem mais informação, Ravili? Claro que tem. Claro que tem. E tem a ver com a posição do zu também. Algumas vezes, tem dois verbos lá no final. Como é que fica os separáveis se for uma pergunta? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, porque numa frase dessa, do zu mais o infinitivo, o separável ele não vai se separar. Ele vai ficar junto, tipo numa Nebensatz. Beleza? Olha só, quando você tem dois verbos... Daqui a pouco eu te dou um exemplo, tá? De pergunta. Quando você tem dois verbos, você vai colocar o zu entre esses dois verbos. Ravili, tem como ter dois verbos lá no final? Meu Deus, em português também. Olha que interessante. Vamos pensar em português para você linkar, fazer o tique, né? Tac. Eu amo. Quando eu falo eu amo, eu já usei um verbo que é aquele verbo mais no início que eu falei para vocês, né? Eu amo. Só que eu posso falar, logo depois do verbo amar, eu posso usar mais dois, ó. Eu amo ir, fazer. Ir é verbo.
fazer também é verbo. Então, eu amo ir fazer caminhadas na natureza. Em alemão são dois lá no final, que é o verbo gehen, é um verbo. Spazieren é outro verbo. Então, dá para fazer isso. Quer ver outro exemplo com mais dois verbos no final? É meu sonho. Lembra que eu falei para vocês que quando você fala, usa um substantivo abstrato, você usa essa construção frequentemente? Então, é meu sonho. Es ist mein Traum. O quê? Aprender a tocar. Aprender é verbo. Tocar é outro verbo. Então, tem dois verbos. É meu sonho aprender a tocar piano. Bora para as frases já, para não ficar aqui, a gente já pode já ir para as frases. Vamos lá. Ich liebe es. Eu amo. O quê? In der Natur spazieren zu gehen. Tá vendo que tem dois verbos? Onde é que está o zu? Entre esses dois verbos. Quando tiver dois verbos no final, zu fica entre eles. Ravili, se eu pegar o zu e colocar no finalzão mesmo, depois de gehen, tá certo? Não, não tá certo, tá errado, tá troncho, tá feio, dói o ouvido, não tá certo. Fica entre os dois verbos. Es ist mein Traum, Klavier spielen zu lernen. É meu sonho aprender a tocar clavier. Ravili, mas vem cá, você tem algum bizu para me passar agora, para me falar qual verbo vai ficar no final? Porque a minha confusão é não saber. Eu não poderia colocar spazieren no final, minha confusão vai ser essa agora. Qual o verbo que vai para o final? É muito simples. O verbo que vai ficar no finalzão é o verbo que estaria na segunda posição de uma frase normal. Então você fala como? Ich gehe spazieren. Eu vou passear. Então o gehe nessa frase normal, ich gehe spazieren, não é o verbo da segunda posição? É esse verbo da segunda posição que vai para o final. Da mesma forma, tem lernen. Se você fala assim, ich lerne spielen, estou aprendendo a jogar. O que é que vai ficar no final? É o verbo lernen, é o verbo que estaria na segunda posição numa frase normal. Se ligou? Ah, Lisandra, eu tive essa aula no intensivo, porém fui entender aqui. Minhas professoras só diziam que era assim e pronto. Pois é, eu odeio isso também. Professor que não... Por nada, Kellen, também eu odeio isso. Ah, é desse jeito, pronto, não explica direito, empurra assunto para você, te tratando como um cachorro. Não, tem que ter carinho pelo aprendizado das pessoas. E enfim, né, como eu passei pelo processo de aprendizado de alemão do zero, eu sei a dor que você sente, eu sei o que explicar para você falar assim, caralho, abriu a mente. Porque eu passei por isso, as dúvidas que eu tive são as dúvidas que você tem hoje. Então eu vou lá no cerne da questão. Então vamos lá. Próximo exemplo. Ich habe angefangen, eu comecei, jeden Morgen joggen zu gehen. Então qual o verbo que vai lá no final? O verbo que estaria na segunda posição numa frase normal. Você não fala assim, ich gehe jeden Morgen joggen, eu vou toda manhã correr? Pois é, esse verbo da segunda posição numa frase normal que vai para o final dessa frase aqui. Ich habe angefangen, jeden Morgen joggen zu gehen. Ich mag es nicht, gesehen zu werden. Aqui já é a frase passiva, já é um pouquinho mais complexa, mas a tradução aqui, eu não gosto de ser vista ou visto. Ich mag es nicht, gesehen zu werden. Beleza? Tiago, na minha escola também fizeram isso. Só usar quando tem dois verbos. Mas e para entender? Aqui tudo faz sentido. Show, fico feliz em ouvir isso. Isso, inclusive na psicologia, você está reforçando um comportamento meu, de repetir uma explicação completa, de mostrar que minha dedicação vale a pena, que meu esforço aqui em repetir, em gastar energia aqui, na verdade investir energia em vocês é algo que vale a pena. Você está, na verdade, né, reforçando um comportamento meu. Adoro psicologia, né? Ficar analisando mente e comportamento. Mas olha só, e pra gente fechar com chave de ouro, porque a gente precisa agora arrematar o negócio com chave de ouro. Não adianta nada até agora, tudo lindo, e depois avacalhar o sistema. Não, vamos fechar com chave de ouro. Vamos botar para quebrar. Para fechar com chave de ouro, para a aula ficar 100% completa, vai ser o seguinte. Quando você tiver verbo modal também, o verbo modal fica lá por último e você coloca o zu antes, tá? Então, por que, Ravili? Pelo mesmo motivo que eu expliquei agora.
Quando você usa um verbo modal na frase normal, né? Você fala assim, ich kann mit dir sprechen. Quando você usa o kann, ich kann, ele não está na segunda posição? Ich kann mit dir sprechen. Eu posso falar com você, vem cá. Numa frase envolvendo o zu mais o infinitivo, em que há dois verbos no final, se tiver verbo modal, o verbo modal vai para a última posição. Seguindo o mesmo raciocínio que eu te falei agora há pouco. Porque o verbo modal é o que estaria na segunda posição. Mas como esse tema é uma Nebensatz, você joga o verbo da segunda posição por último. Sabe quando você aprendeu Nebensatz lá atrás, envolvendo das, das, ou quando você usa wenn em alemão, você aprendeu que quando você escreve uma Nebensatz, você pega um verbo ali que estaria na segunda posição, você joga ele lá para o final. Aqui é o mesmo raciocínio. Então, quando você estiver usando dois verbos e um deles é o verbo modal vai ficar por último. E depois um pontinho para finalizar a frase. Ó, ich liebe es, eu amo. O que é que você ama? Jederzeit mit dir sprechen zu können. Eu amo poder falar com você a qualquer momento. Jederzeit significa a qualquer momento. Vou repetir. Ich liebe es, eu amo poder conversar com você. Jederzeit, a todo momento. Ich hasse es, eu odeio ter que levantar cedo. Quem é que não fala uma frase dessa, velho? Quem não gosta, quem odeia, fala uma frase dessa, pô. Então, quando você estiver tendo aula de alemão, os exemplos dados na aula têm que ser ferramentas, tem que funcionar como ferramenta que você consegue usar no seu dia a dia, seja para resolver uma situação, seja para falar de um sentimento que você tem, de uma necessidade. Você está conversando com um nativo, aí você quer falar, nossa, eu odeio acordar cedo, eu odeio levantar cedo. E aí você não consegue, às vezes, porque não trabalhou uma frase dessa numa aula tradicional. O curso tradicional fica te preparando para passar em prova. Uma prova quadradona que vai te cobrar também um vocabulário que não é usado no dia a dia. Então tá tudo errado. E aí, velho, eu vim entender, cara, o alemão é um bicho quadrado, né? É muito quadradão demais, velho. Pensa muito em trabalho. Na hora de se divertir, não se diverte direito. Olha o que o alemão falou comigo, né? Olha que interessante. Alemão nativo, amigo meu, tava conversando com ele, e ele falou, como é que tu tá, que não sei o que e tal. E foi bem algumas semanas atrás, que eu até postei nos stories aqui, falei que eu tava me sentindo assim, meio com saudade do Brasil e tal, um vazio meio estranho, etc. E tava conversando isso com ele, né? E ele foi várias vezes no Brasil já. Aí ele falou assim, eu te entendo. Eu falei, por quê? Ele falou, não, eu te entendo. Eu falei, mas tu é alemão, tu tá acostumado com essa cultura aqui, vocês são mais fechados, e aqui é mais frio. E lá no Brasil, pô, a gente dá mais risada, tem o churrasco pra caramba. Aqui, cadê o churrasco? Cadê o negócio? Tem o churrasco, tem o pagodinho, tem a galera, tem a risada, tem a praia, tem a comida, que é uma delícia e tal, né? É muito bom essa positividade que tem lá no Brasil e tal. Tem, obviamente, seus defeitos, mas na qualidade o Brasil, meu Deus, bota pra quebrar. Não tem outro país no mundo melhor. Aí, tava conversando isso com ele e falou assim, eu concordo. Vocês têm uma alegria de viver, uma vontade ali mesmo de zoar, de brincar, que a gente simplesmente não tem aqui. Aí ele falou um negócio, velho, que eu nunca mais vou esquecer. Olha o que ele falou. Ravili, a mentalidade do alemão funciona assim, ó. Ele procura motivos para não se divertir. Então, supondo que sábado tem uma parada muito massa, que todo brasileiro vai querer ir. O alemão, ele procura na mente dele primeiro as responsabilidades que ele tem para negar o rolê. Eu falei, caralho, tem todo sentido, velho. Tem todo sentido. Na mente dele ele vai procurar. Deixa eu pensar aqui. Tem alguma responsabilidade que me impeça de fazer essa parada aí? Por isso que eles não têm essa espontaneidade. Se eles colocarem na agendinha o rolê com a vovó domingo de manhã no parque,
dificilmente vai colocar uma festa sábado à noite. Quando colocam, meia-noite, antes de meia-noite, tá indo embora, sendo que a festa vai acabar 4 horas da manhã. Aí tu chega pra pessoa e pergunta assim, ué, por que tu tá indo embora agora? Agora que a festa tá esquentando. Ah, não, é porque amanhã eu vou passear com vovó no parque. A gente marcou 8 horas da manhã. Mas, pô, manda mensagem pra ela aí, pô, cancela, mas por que tu marcou? Não tem como não, tchau. E vai embora. Que diabo é isso, velho? E eu já ouvi isso. E isso simplesmente isso foi bem no primeiro ano de Alemanha, 8 anos atrás. Minha cabeça deu um nó na hora. Caralho. Oxe, só ia desmarcar com a avó. Ah, não, mas a vovó tá dormindo, não vai ler a mensagem. Vai, quando acordar, ela lê. Marca mais tarde. Agora, como é que tu marca domingo um passeio, sabendo que tem uma festa sábado aqui dessa? Né? E aí, depois disso, eu me deparei com esse tipo de situação. Foi centenas de vezes, ou namorando com a nativa, ou com um amigo ali que pensa de forma quadrada. Entende? Então, quando ele falou isso, minha ficha caiu, porque ele... Sabe quando você tem uma ideia de comportamento de um grupo, vem uma pessoa que faz parte daquele grupo desde quando nasceu e ela te resolve com uma frase? O cara resolveu com uma frase. Ele falou assim, a gente procura motivo para não se divertir. Caralho! E o brasileiro? Dou até risado. Procura motivo para se divertir. É meter um atestado, é não ir trabalhar, procura motivo para se divertir. Até assim, a tendência do brasileiro, né? Não estou dizendo que todo brasileiro é igual, mas a nossa tendência é essa. Motivo para se divertir, motivo para ir pro quentinho. O alemão, motivo para não fazer, para responsabilidade, para não sei o quê. Eu não acho que o exagero, né? Nenhum dos dois, nem ser exagerado, escrachado demais é bom, nem também quadradão demais. E é bom. Acho que um meio termo ali seria maravilhoso. Beleza? Bem isso mesmo, mas amanhã eu vou acordar cedo, ai. Eu também vou. Vamos lá. Para finalizar, então a gente tem aqui... Deixa eu ver onde eu tinha parado em relação ao exemplo. Ah, aqui, beleza, acordar cedo. Es ist wunderbar jederzeit Urlaub. Não, aqui não tem Laut não, falei errado. Urlaub machen zu können. Então, ó... É maravilhoso poder fazer, né, que é tirar férias a todo momento. Ich kann dir gerne helfen oder gern helfen. Es ist unnötig, alle Aufgaben alleine erledigen zu wollen. Então, eu posso te ajudar com prazer. É desnecessário querer fazer todas as tarefas sozinho. E aqui, es ist wunderbar, é maravilhoso. Jedes Jahr nach Brasilien fliegen zu können. Então é maravilhoso poder viajar para o Brasil todo ano. Então quando você tiver uso de verbo modal, o verbo modal fica por último e zu fica entre os dois verbos. Beleza? Ai, maravilha. E assim a gente conseguiu finalizar uma aula completa do tema infinitivo com zu. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês apliquem esse tema. Quem chegou do meio para o final, no final... Assiste, porque isso aqui vai explodir sua mente, beleza? Correia falou, é verdade mesmo, os alemães não sabem o que é viver. Tudo é programado, até na forma como cumprimentam, parecem uns robôs. Rapaz, é loucura, né? É loucura. Até na dança, né? O molejo, caramba, o molejo brasileiro é loucura. O alemão não tem molejo. E já me deu uma... Claro, não vou falar nada, só penso, né? Mas já me deu agonia, por exemplo. Já vi um vídeo de uma música, uma brasileira dançando a música. Um molejo, massa. Aí a mesma música, eu vi uma postagem depois, uma alemã dançando a mesma música. Meu irmão, fiquei com uma vergonhazinha alheia. Só que, pô, claro, você tem que respeitar. A pessoa tá sendo feliz, ela posta o que ela quiser. E não tem nada de errado nisso. Não posso ter uma visão, assim, preconceituosa. E nem tenho também. Mas eu olhei e comparei mais o molejo, entendeu? Eu comparei o swing. Eu falei, caraca, a brasileira aqui tem um molho, né? O brasileiro, de uma forma geral. E já aqui não tem um molho. Ainda mais numa música brasileira. Aí que você consegue ver mesmo, né? Você fala, cara, que diferença e tal. Enfim, velho. Mas é isso. Mudando de assunto, né? Mas, galera, deixa eu ver aqui. Obrigado por essa aula, adoro. Eu também, ainda bem que consegui pegar essa aula. Show de bola. Obrigado pela aula. Danca, eles mexem apenas nos braços. Galera, boa noite pra vocês. Obrigado pelo papo aí. A gente se vê na quarta às 20 horas. Live toda segunda, quarta e quinta às 20 horas.
E toda vez é um tema porrada, tá? Beijão pra vocês, tamo junto. Valeu, Mar. É nóis.